Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesse domingo, dia 27/11 de 2016, às 7 horas e 13 minutos. Amém, agradecidos a Deus por mais esse dia maravilhoso que nós vamos gravar este vídeo. Amém, glória a Deus, falando de Deus, falando um pouquinho da palavra de Deus, com temor e com tremor, dando glórias e honra a Ele, pelo seu grande ministério, pela sua grande obra redentora que Ele tem no planeta, na qual nós fazemos parte. Nós somos instrumento de Deus nessa geração. Amém. Somos escolhidos de Deus, eu e você, para fazer a obra de Deus. Amém. Para fazer o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. E os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome, se tomar alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. Falarão novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está vivo em nossos corações. Ele reina. Amém. Cremos nós que Ele conhece o que nós pensamos, o que nós fazemos, o fruto do nosso trabalho. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E nós o exaltamos por fazermos parte do seu ministério, da sua obra redentora, que segue de eternidade a eternidade, até o dia que Ele vem buscar a sua igreja para morar no céu. Homens e mulheres que amam e adoram e andam e fazem a vontade de Deus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos muito gratos, muito felizes com esse Deus maravilhoso. Nós estamos meditando na vida na vida do escolhido de Deus, chamado Moisés. Nós estamos meditando na sua palavra, na sua vida, né? Em Êxodo capítulo 1, quero mandar um abraço para todos os meus ouvintes. Vamos fazer uma reflexão, vamos fazer uma meditação na palavra de Deus, nesta manhã maravilhosa, na vida do Moisés. Esse homem que serve de exemplo para nós, porque ele fez a vontade de Deus. E ele está vivo lá morando no céu. Amém, glória a Deus. Ele, Abraão, Jacó, José, todos os personagens da Bíblia, que vieram ao mundo, fizeram o seu papel, fizeram a vontade de Deus. Homens e mulheres morreram, assim também como nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus. Morreram, mas estão vivos, porque o próprio Deus diz que Ele não é Deus de morto, mas de vivo, porque para Ele todos estão vivos. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os servos de Deus estão o quê? Vivo. Amém, glória a Deus. Torcendo pela sua igreja, torcendo por nós agora nessa geração que estamos pelejando aqui na terra, passando pelas mesmas aflições, passando pelas mesmas adversidades, pelas lutas contra o dragão de 7 cabeças, um bicho que não é ficção, não é conto de fada. A Bíblia diz que o bicho, Satanás, existe. Ele é adversário de Deus e ele tem muita ira no coração dele, porque ele sabe que os seus dias estão se findando na terra. E por saber disso, ele persegue a igreja de Deus, ele persegue todos nós.
como nós vencemos o bicho de 7 cabeças? Pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus. Nós vencemos. É uma luta travada, não é fácil. Contra ele e os seus anjos. Mas nós temos que crer que pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades e pela palavra de Deus, nós vencemos o maligno. Amém, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ele anda em derredor, rugindo como leão, querendo tragar. E que nós devemos vigiar. Amém. Remido o tempo, porque os dias são maus. O mundo jaz no maligno. Amém. Nós estamos vivendo os últimos dias, creio eu. Os últimos dias aqui na terra. Por isso que Jesus falou e disse: aquele que é santo, continue se santificando. Aquele que está sujo, continue se sujando. Aquele que... Porque eis que venho. Está lá em Apocalipse. E comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então, para você que adora o bicho de 7 cabeças, você que adora Satanás, você é chamado, portanto, de satanista, os adoradores do Satã. E você sabe muito bem que ele está com seus dias contados. Ele luta contra a igreja, não é de hoje nem de ontem. É desde o princípio. Ele tentou Adão e derrubou Adão, mas graças a Deus, e a Eva também, nossa mãe, a mãe de todos os viventes. E aí o primeiro homicídio, quando os dois desobedeceram a voz de Deus, a terra foi amaldiçoada. Por quê? Porque Deus testou a obediência dele. A Bíblia diz: resistir ao diabo, que o diabo fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Então o diabo, nós devemos resisti-lo às suas tentações, devemos resistir às suas seduções, porque a Bíblia diz, e não é o que ele é o sedutor. Ele seduz. Como, irmã? Seduz nas paixões infames da carne, com fama, com um monte de coisa. Ele seduz. Ele seduz, ele prometeu para Jesus a tentação de Jesus. Nós observamos que Jesus foi tentado pelo Satã. Antes de ele foi batizado pelo Espírito Santo nas águas. E aí a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto. E lá no deserto, o bicho de 7 cabeças tentou ele. E levou ele, tentou Jesus. Levou ele para o monte. Disse para ele que se ele fosse filho de Deus, que ele teria que se jogar das montanhas, porque Deus enviaria seus anjos para salvar. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Transformar as pedras em pães. Depois ele mostrou todo o reino. Ele é o pai da mentira. Ele mente, ele engana, ele seduz. Ele engana, é pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Aí ele prometeu para Jesus o mundo e o fundo. Fama, isso e aquilo outro. Se Jesus Cristo disse que todo esse planeta foi dado para ele, era dele, e portanto ele daria a quem ele quisesse. E aí ele prometeu isso a Jesus Cristo. Jesus fizesse um ato, negaria a Deus e dobraria seus joelhos e adoraria Satanás. Veja que Satanás quer o quê? Adoração. Adoração, porque o pecado de Satanás foi ele querer a adoração dos anjos. Foi ele que o pecado de Satanás, a iniquidade de Satanás, foi ele querer sentar no trono de Deus. Esse é o pecado do diabo. Querer, cobiçou o poder de Deus, cobiçou ser Deus.
E aí houve esse conflito lá no céu, entre o anjo Gabriel e os anjos dele, que é o arcanjo, e o Satã. Inclusive eu acho que até o anjo Gabriel, o arcanjo, que vai prender Satã, o dragão de 7 cabeças, no abismo, no inferno, por 1000 anos, para que não engane mais as nações. A Bíblia diz que o anjo de Deus virá com uma corrente muito grande e prenderá o Satã, o diabo, Satanás, a antiga serpente, no abismo, e ali ele ficará preso por 1000 anos. E aí Jesus reinará por 1000 anos com seus servos aqui na terra. Depois importa que ele seja solto de novo. E aí a gente observa, quando ele for solto, ele vai enganar Gog e Magog, um bocado de gente. Ele seduzirá aí, acabará, ele vai ser exterminado. Ele, a segunda morte não, ele, o anjo da morte, o inferno, o falso profeta e a besta serão lançados vivos na fornalha ardente, no lago de fogo. Depois o diabo ficará sozinho, trabalhando para a destruição dele próprio. E aí ele vai ser lançado no lago de fogo de ardente. Todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida, toda aquela alma que viveu na terra e foi procurado no livro da vida, quem não tiver o nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo que arde com enxofre, e de dia e de noite, diz a Bíblia, não tem descanso, nem de dia e de noite serão atormentados diante de Deus e dos filhos de Deus. Nós não conseguimos imaginar o sofrimento que o Satã e todo o seu império, que será arruinado e destruído pelo próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E o castigo eterno, desse castigo eterno que Jesus quer nos salvar, que Jesus quer nos remir desse castigo de dia e de noite. Hoje eu imagino que nós temos um sofrimento aqui na terra, nós temos uma aflição, sim. O povo de Deus sofre, sim. Sofre de uma dor de cabeça, sofre de uma dores, porque nós somos carnais, nós estamos num tabernáculo de pó. Essa casa aqui vai ter que desfazer um dia. Mas é uma dor que é passageira. A gente toma uma pílula, vai no médico, o médico passa o medicamento, passa, e graças a Deus a dor alivia. Mas essa dor que os filhos do diabo vão passar é uma dor eterna, porque a Bíblia diz que eles serão atormentados de dia e de noite, gritando socorro, socorro, porque a alma deles vão estar queimando no fogo do inferno. Imaginamos a alma do homem e da mulher que é maligno aos olhos de Deus, que não creu na palavra de Deus, zombou, fez o mal, desejou o mal para o próximo, pedindo socorro de Deus, socorro, desesperado ali naquela... Hoje, quando nós estamos desesperados, passando por uma aflição, nós pedimos socorro de Deus e Ele nos ouve, nos atende. Mas ali nesse lugar terrível, preparado para o Satanás, os anjos dele, e todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida, vão pedir socorro, e não vai ter ninguém para socorrer. Hoje, se nós observamos, muitas pessoas são atropeladas, barco avião queimado, avião cai, aquelas pessoas aflitas, imaginamos elas pedindo socorro. Isso não é filme, não, isso é realidade. E aquelas pessoas vendo que vão morrer, que o avião vai cair, vai ser queimados, e elas pedem socorro, desespero, e ninguém ajuda elas. Por isso que nós temos que orar quando a gente for fazer uma viagem, para Deus colocar os seus anjos no barco, no carro, protegendo a gente, porque pode acontecer com a gente.
Mas graças a Deus, nós temos um anjo de Deus que está ao nosso redor. E Deus nos livra. Agora imaginamos, e vai nos livrar desse castigo inferno, que não foi preparado para nós, foi preparado para o diabo e os anjos dele. Porque está bem escrito na palavra de Deus, que Jesus, quando vier na sua glória, ele vai separar os bodes das ovelhas. Quem vai fazer isso, irmão? É o pastor? Não, é o próprio Jesus, o pastor dos pastores. E diante de Jesus não vai ter disfarce, porque já é o juízo das nações. Ele vai separar os bons dos maus, o justo do injusto. Está escrito em Mateus, se eu não me engano, essa passagem. E aí ele vai dizer para aqueles, os seus filhos: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me deste de comer. Porque tu tinha muita comida na tua... Em outras palavras, tu tinha muita comida lá no teu armário, lá no teu... na tua cozinha, na tua copa. Tu tinha feijão, arroz, macarrão. Tu tinha comida e tu repartiu com o faminto, com o que não tinha. Tu não só pensou em ti. Tu não foi egoísta. Tu não só pensou em ti, tu repartiu com o necessitado. Quando um pobre bateu na tua porta, pedindo uma roupa usada, pedindo um sapato usado, pedindo um pão, ou num farol mesmo, os pobres, tu não fechou o vidro do teu carro, ignorando a existência do pobre, do miserável, do necessitado, mas tu se compadeceu dele, e tua carteira estava cheia do dinheiro, cheio do dinheiro, então tu deu um esmola. Tu foi uma pessoa, sendo que isso não vai salvar. Quem salva é Jesus Cristo. Não, isso não vai. Mas nós temos que fazer obras agora dignas de arrependimento. Nós temos que colocar a mão no bolso. Nós temos que repartir o nosso pão com o faminto, com o pobre. Roupa. Temos que ser pessoas generosas, porque isso agrada o coração de Deus. Aí ele disse: eu tive fome e me deste de comer. Os filhos de Deus passam necessidade? Está bem claro na palavra de Deus que passam. Eu tive fome e me deste de comer. Então, passam privações. Os filhos de Deus. Mas é uma prova, é um teste. Estava nu e me vestiste. Falta de roupa. Estava enfermo. Então os filhos de Deus ficam doentes, enfermos. Foste me visitar. São os filhos de Deus, os escolhidos de Deus. Estive preso, foste me ver. E eles não sabiam. Mas Senhor, quão? Senhor, aonde foi que eu fiz isso? Eu nem lembro, eles nem lembram. Muitas das vezes a gente não faz, ou então a gente faz e nem lembra que a gente... Aí Jesus vai mostrar para quem? Para os seus escolhidos. Toda vez que vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Toda vez que a gente faz um bem para um pequeno, um pequenino, uma ovelha de Deus, nós estamos fazendo para o próprio Deus. E toda vez que nós estamos fazendo uma coisa má para um pequeno de Deus, nós estamos fazendo para o próprio Deus. Por quê? Ele disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Paulo, o apóstolo, antes de virar apóstolo, antes de virar servo de Deus, ele perseguia os crentes lá em Jerusalém. Ele era um assolador. Ele perseguia a igreja pensando que era uma seita.
E ele era um fariseu, antes de ele se converter. E Jesus apareceu para ele dizendo, então toda vez que nós perseguimos um crente, nós estamos perseguindo o próprio Filho de Deus. Porque aquele crente não existe mais. Aquela mulher não existe mais, aquele homem não existe mais. Agora a vida deles estão escondidas em Deus. Ocultas. Quando Deus, Jesus, que é a vida deles, se manifestar, aí eles vão também se manifestar. Às vezes nós estamos perto de um filho de Deus e a gente não está nem sabendo que ele é um ungido, um escolhido de Deus. Porque ele não fica dizendo, olha, eu sou um escolhido de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Só Deus é quem sabe o coração dele, o coração dela. E para os que estão do lado esquerdo, os bodes, Deus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aí, porque eu tive fome e não me deste de comer. Veja que os dois tiveram oportunidade de dar de comer aos famintos. Só que o justo, agarrar a oportunidade que é dada por Deus de alimentar o faminto. E o outro que também tiveram a mesma, mas eles não tiveram coração ruim, coração mau. Eles são, como que se diz, mão fechada. Eles são egoístas, eles não querem repartir o pão. Não querem. Batem a porta, não gostam do pobre. Enfim, são pessoas que não gostam de repartir o pão. Eles tiveram a mesma oportunidade de alimentar, de vestir e de visitar, mas tiveram o coração o quê? Ruim. E Jesus fala, porque todas as vezes que vocês não fizeram bem para esses, vocês não fizeram a mim. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, e ali haverá pranto e ranger de dente, fogo queimando o espírito de dia e de noite, choro, porque nós vamos estar lembrando do que a gente fez e deixou de fazer aqui na terra. Então, que Deus tenha muita misericórdia das nossas almas, do nosso espírito. Muita piedade de nós. Não é para livrar a gente de uma tribulaçãozinha aqui na terra, uma dor de cabeça, um câncer, essas doenças malignas, Ele nos livra. Mas o maior livramento que Deus tem para o mundo, a humanidade, uma alma, é livrar do castigo do diabo e dos anjos do diabo. Porque é para esse lugar que o diabo está indo. E por saber disso, ele persegue a igreja de Deus. Ele persegue o povo de Deus. Amém, glória a Deus. Mas Jesus disse, eu sei as tuas obras. As cartas do livro do Apocalipse. Eu sei que tu tem pouca força. Eu sei que tu tem batalhado. Eu sei, olha, o diabo vai mandar prender vocês. A igreja primitiva. Vocês vão passar 10 dias presos, mas isso é para provar vocês. Ser fiel até a morte. E eu vou te dar a coroa da vida. A gente não vai pensar que um vencedor do diabo vai chegar lá no céu. Não. Ele venceu o sistema satânico e diabólico aqui na terra. Ele venceu a contrariedade. Eles venceram. Não foram covardes. Não foram, enfim, eles agradaram o coração, venceram, eles venceram, aí estão no céu com as palmas nas mãos,
adorando o verdadeiro Deus. Foram humilhados, foram ultrajados, foram mortos, foram perseguidos, foram caluniados, foram tentados. Enfim, passaram por luta, a Bíblia, uma grande contrariedade. Mas o que aconteceu? Eles venceram pelo sangue de Cristo.